Tornar a sua dieta mais fácil e mais gostosa. Olá, sua maravilhosa, eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista. E seja muito bem-vindo ao nosso aquecimento para o mini curso Emagreça para Sempre, que vai acontecer semana que vem, de 17 a 20 de fevereiro. E eu vou dar uma série de aulas gratuitas, onde eu vou mostrar os erros que você comete e o caminho para você restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que nós estamos ao vivo pra gente começar. Vamos chegando. Olha só, a gente vai falar hoje sobre como tornar a sua dieta mais fácil e mais gostosa também. Se você ainda não se inscreveu para o mini curso Emagreça para Sempre, o link tá na bio, então não deixa de se inscrever, porque a gente começa a semana que vem, de 17 a 20 de fevereiro. Então, na segunda-feira a gente tem um encontro marcado e a gente tá aqui nesse aquecimento. Sejam muito bem-vindas, daqui a pouco vocês vão chegando. A gente tá na segunda semana do aquecimento. Se você chegou agora, tem mais 5 lives disponíveis aqui no feed ou no canal do YouTube para você entrar e assistir, para já entrar no clima do que eu tô preparando para vocês na semana que vem, tá bom? Então, muita gente chegou agora e eu vou recapitular o que a gente falou na semana passada rapidinho, para vocês saberem os temas e poderem buscar ali de acordo com o interesse de vocês mesmos, tá? Então, a live 1 eu conversei sobre qual o melhor momento para começar uma dieta. Na live 2 a gente falou sobre as 4 ações que você pode começar a fazer hoje para tornar a sua dieta possível. Na live 3 eu conversei sobre as diferenças entre compulsão alimentar e comer emocional. Se você tem dúvida, se você tem o hábito de dizer que você tem compulsão, vai lá para a live 3 para você ver o que realmente acontece dentro de você. Se você tem uma compulsão diagnosticada realmente ou se o que você tem é um comer emocional. Na live 4, a gente falou dos atrapalhadores de dieta, em especial do marido, né? O marido que atrapalha a dieta. Às vezes não é o marido, né? Às vezes é uma amiga, às vezes é a mãe, às vezes é a avó, enfim. Sobre esses atrapalhadores de dieta e qual a melhor forma de você conseguir lidar com eles no seu dia a dia. Na live 5, a gente falou sobre a dieta ser uma fonte de sofrimento para vocês. Então, qual o significado da dieta na sua vida? Isso impacta diretamente no seu grau de sucesso ou fracasso no seu empreendimento, porque a gente não consegue sustentar algo que a gente entende como restrição, como sofrimento. A gente não dá conta de sustentar isso. Então, na live 5, eu conversei com você sobre isso, sobre qual o problema de você enxergar a dieta como um sofrimento, como uma restrição e como você pode mudar isso aí dentro de você para tornar o seu processo possível e também mais leve, mais gostoso de ser vivido, tá bom? E hoje, na nossa 6ª live de aquecimento, a gente vai falar sobre como tornar a dieta mais fácil e também mais gostosa através do conhecimento dos alimentos. Por quê? Porque se a gente não conhece sobre os alimentos, se a gente não conhece minimamente ali sobre dieta, é muito mais difícil a gente conseguir lidar com o plano alimentar no dia a dia. Quer ver? Olha só. Você sabe o que é uma proteína? Você sabe o que é um carboidrato? Você sabe o que é uma gordura? Tem que saber. Minimamente, não é que vocês vão virar doutoras em nutrição, não. Mas um pouquinho sobre alimentação, você tem que conhecer. Você sabe a importância de cada nutriente aí no funcionamento do teu corpo, na sua saúde, no seu processo de emagrecimento? Você sabe o impacto, por exemplo, de você retirar carboidrato da dieta no seu gerenciamento emocional? Qual o impacto de você comer mais gordura ou mais proteína em detrimento do carboidrato? Será que é o melhor momento para fazer isso? São estratégias que a gente pode usar, mas a gente tem que saber como que o corpo da gente vai responder. Então, você sabe qual alimento é fonte de quê? Como que você troca um alimento pelo outro na dieta? Ah, eu tô num lugar que não tem nada do que tá escrito ali no meu plano alimentar. O que é que eu vou fazer? Então, são conhecimentos básicos que é importante que vocês tenham para que vocês consigam realmente levarem o processo de emagrecimento de vocês com mais leveza e autonomia. Então, percebe que são muitas informações que, na maioria das vezes, você começa uma dieta sem saber. E aí? Quando você não tem um alimento específico ali no teu plano alimentar, você fica perdida. Pronto, né? Dá um bug na cabeça. Você fala assim, caramba, o que eu vou fazer? Aí você começa, né, a trocar o ovo por fruta ou por pão, fica morrendo de fome, não sabe por quê, porque você tirou a proteína e colocou carboidrato. Então, conhecimento
sobre os alimentos liberta a gente. Essa que é a verdade. A gente fica muito mais autônoma, muito mais livre para conseguir gerir o nosso dia. Então, o conhecimento dos alimentos permite que você tenha muito mais flexibilidade no seu plano alimentar, na sua dieta, uma normalidade na hora de fazer dieta. Eu sempre falo isso sobre isso aqui com vocês, a importância da gente viver uma normalidade com relação à alimentação, com relação ao processo de emagrecimento. Porque senão fica pesado demais, fica difícil demais e a gente não dá conta de levar isso para frente. Então você consegue escolher melhor no seu dia a dia, você consegue fazer boas trocas, né? Porque você vai ter essa autonomia, esse conhecimento sem que isso gere um estresse enorme aí no seu dia. Porque começar a dieta, muitas e muitas vezes, é uma fonte de sobrecarga emocional, é uma fonte de sobrecarga de trabalho. Dito de outra forma, é uma fonte de estresse. Então, são muitas coisas que você precisa dar conta ali para conseguir viabilizar a dieta. Então, tem que organizar, tem que comprar os alimentos, tem que se programar, tem que preparar, tem que planejar a semana. Muitas vezes tem que levar comida, tem que levar lanche para o trabalho, para onde você vai. Você vai precisar ali ter uma certa disciplina para não ceder aos convites que vão aparecendo, né? As festas de família. As tentações vão começar a pipocar aí. Essa que é a verdade. Pode reparar se não é assim. Quando a gente fala qualquer coisa no sentido de melhorar, a gente fala assim, ai meu Deus, eu preciso ter paciência com meus filhos. O que acontece? Parece que as crianças ficam viradas. Você tem muito mais desafio no seu dia a dia para exercitar a paciência. E quando você decide se cuidar, fazer uma dieta, emagrecer, é a mesma coisa que vai acontecer. Você vai ter mais desafios ali na tua frente. Então, vai precisar lidar com esses desafios de maneira mais leve, mais tranquila. Então, é um processo exigente. Se qualquer coisa sai ali do planejado, é muito mais fácil largar. Claro, gente. É muito mais fácil. Muito mais fácil largar, parar, furar a dieta. É porque eu falo que soltar a corda é sem esforço. Agora, ficar ali segurando a corda e subindo o morro é muito mais difícil. Então, quem aqui já abandonou a dieta porque se enrolou no dia a dia? Né? Coloca pra mim nos comentários. Você já abandonou a dieta porque se enrolou no dia a dia? Se foi atropelando uma coisa na outra e quando viu já não estava mais dando conta? Então, assim, conhecer os alimentos ajuda muito nesse processo. Ajuda muito a lidar com o plano alimentar sem se enrolar. Reduz o desconforto, reduz o estresse do dia a dia. E fica mais gostoso, fica mais prazeroso. Pois é, isso é muito comum várias vezes, né? Isso é muito comum. É o que mais acontece, na verdade. Eu falo que a boa intenção, ela não é capaz de sustentar o seu processo sem um mínimo de planejamento, sem um mínimo de conhecimento a respeito dos alimentos. Você vai se enrolar mesmo, vai meter os pés pelas mãos mesmo, é o normal. É o normal, é por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês a que isso não aconteça. Então, se você domina o assunto, fica muito mais fácil. E eu falo aqui dominar o assunto minimamente, só o básico. Para ficar mais fácil mesmo, para ficar mais leve. Lembra que a gente falou sobre domínio na live da semana passada? Eu não lembro aqui exatamente qual live que foi, né? Eu acho que foi a do marido. Se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários pra gente também. Eu acho que foi na do marido que eu conversei sobre essa questão do domínio. Então, quantas vezes você achou que a batata entrava no lugar do legume na dieta? Quantas vezes você tira o arroz e o feijão e coloca só carne e folha e não tem nem ideia do impacto que isso vai trazer para o seu emocional? Né? Ou tira o pão e coloca ovo no lugar sem o menor critério, por conta própria. Né? Seguindo ali dieta da internet, dica, pegando dieta da vizinha, sem fazer ideia do que você está fazendo. Sem fazer ideia do que você está fazendo. Então, nesse processo, você começa a ter, por exemplo, crise de ansiedade, episódios de compulsão alimentar. Você começa a ter uma vontade louca de comer no final da tarde, comer doce no final da tarde, ou comer alimento gorduroso à noite. E você não faz ideia que você está causando isso com a sua dieta. Porque isso é real, gente. O corpo da gente, ele é fisiologia, né? Ele é bioquímica. De acordo com o combustível que você coloca, ele vai reagir de uma forma diferente. Quer ver um exemplo? O carro. Quem é que dirige? Quem é que já dirigiu o carro a álcool
e carro a gasolina? É completamente diferente. Quando você coloca gasolina no carro, ele tem uma resposta para você. Quando você coloca álcool, é outra resposta que ele vai te dar. É outra resposta. Ele fica mais econômico, mas ele perde a potência, ele perde o arranque, ele tem que dar uma esquentadinha. Não era assim? Então, assim, qual que é a diferença do carro a álcool para o carro da gasolina? É a mesma coisa. Quando você coloca um tipo de nutriente para dentro e quando você coloca outro, seu corpo vai funcionar e vai responder de maneira diferente. E você precisa saber disso para você ir entendendo o que está acontecendo. Então você tira carboidrato da dieta e começa a se perceber ali mais ansiosa, mais irritada. Você tem que parar e falar assim, opa, já sei o que está acontecendo comigo, eu tirei carboidrato. Quando a gente tira carboidrato, o corpo não produz serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da alegria. Então é natural que eu esteja mais irritada. É natural que eu esteja aqui mais ansiosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a minha alimentação ou vou me conter um pouquinho, vou lidar com esse desconforto aqui porque eu quero esse benefício que essa dieta específica vai me dar. Isso tudo é autonomia, isso tudo é um conhecimento mínimo que vocês precisam aí ir adquirindo para se entender quando vocês começam um processo de dieta. Então, às vezes você começa a dieta também, começa a ter insônia. Você fala, gente, o que está acontecendo? Ou começa a ter dor de cabeça. Fique irritado. O que está acontecendo comigo? É o tipo de dieta que você está fazendo. É o tipo de combustível que você está colocando dentro do corpo. E aí dieta vai virar um sofrimento mesmo. Igual vocês falaram para mim lá na semana passada. Dieta vira restrição, vira sofrimento, vira agonia, fica pesada, fica difícil. Então é muito importante vocês conhecerem minimamente os alimentos, saber o que você está fazendo quando você começa uma dieta, qual dieta que você escolhe, para você conseguir ficar confortável, para você conseguir fazer substituições ali no seu dia a dia sem se preocupar, sem culpa, tranquila, realmente, independente do lugar que você esteja, da situação social que você esteja. Então você tem que saber ali como que seu organismo está respondendo ao tipo de nutriente que você está colocando para dentro, né? Então você vai fazer dieta low carb, você vai fazer dieta cetogênica, você vai fazer jejum intermitente. O que acontece com o teu corpo em cada uma dessas situações? Você tem que saber onde você está se metendo. É importante você saber onde você está se metendo, né? Avaliar o custo-benefício no momento. Dieta A, B ou C. Você sabe? Você vai começar uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica no seu período de TPM. Eu não quero estar perto de você. Não quero, porque não vai dar certo, né? Então a verdade é que a maioria das pessoas não sabe. E quem domina e quem não domina esse assunto, na verdade, vai ter maior ou menor autonomia com a dieta. Vai ver a dieta como um sofrimento ou vai ver a dieta como um caminho para chegar onde quer, de maneira leve e tranquila. Então, quem aqui domina esse tipo de assunto? Quem aqui sabe o tipo de dieta que está fazendo e os efeitos que aquilo vai ter no corpo? Como que o seu corpo, como que o seu, né, vai reagir àquilo que você escolheu fazer, tá? Mas vamos lá. Ainda assim, você pode pensar assim, ok, Ivana, eu conheço os alimentos, eu faço comida em casa, eu tô acostumada com a dieta, eu me planejo, eu já fiz 32 mil dietas na minha vida. O que mais que eu preciso aprender? Vocês sabem muito de alimento, não é verdade? Vocês fazem dieta há muito tempo. Vamos lá. Gente, conviver com algo a vida inteira não diz necessariamente sobre o nosso nível de conhecimento sobre aquilo. Olha só se isso não é verdade. Imagina só uma família de músicos, onde todo mundo canta, toca violão. Você curte, você fica ali por perto, você convive com aquilo a vida inteira. Você até dedilha uma música ou outra, toca um pouquinho, né? E aí, de repente, vocês estão numa festa. E alguém começa a pedir para você tocar. Aquilo que você fazia em casa, aqui não vai servir. Bom dia, Alessandra. Aquilo que você fazia em casa já não vai servir para esse momento de festa. Por quê? Porque você não domina a técnica. Se alguém te pedir uma música, você não vai saber tocar. Você vai se enrolar. Você pode começar a pegar o tom, mas você vai se enrolar.
é completamente diferente. Vai vir a insegurança na hora de dar esse passo além. Por quê? Porque você não domina. Assim, caramba, eu arranho um pouco em casa, mas tocar numa festa, eu não vou. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho a técnica. Aí, às vezes, você fala que sim, começa a tocar e, de repente, começa a dar tudo errado ali na hora. Você não conhece os princípios daquilo que você faz sozinho em casa, de vez em quando, de qualquer jeito, sem pensar muito. Aquilo que você conviveu a vida inteira. Então, uma coisa é você tocar em casa, ali dentro da sua zona de conforto, as músicas que você já está acostumada, num ambiente conhecido, planejado. A outra coisa é você tocar para mais gente, você tocar fora de casa, você tocar numa festa. Vocês conseguem perceber essa diferença? Né? A gente sabe que quando você está numa roda de violão é imprevisível. Então, no caso do violão, se você vai tocar em algum lugar e domina a técnica, conhece bem o violão, dificilmente você vai se estressar com isso, você vai desenrolar. Você está lá na festa, pediu para tocar, você toca, porque você conhece, você desenvolveu, né? Você se desenvolveu naquela área específica. Então, é assim que você começa a dieta. Conhece ali mais ou menos os alimentos, vai assumindo o risco de dar certo ou errado, você está ali na sua zona de conforto, e aí vai fazendo substituição de acordo com a tua cabeça. Se você vai se dar bem ou não com aquele plano alimentar, você não leva isso muito em consideração, você acha que é só uma questão de força de vontade, você pegar um plano e colocar aquilo para rodar no seu dia a dia. E eu entendo você. Por quê? Porque a alimentação, diferente do violão, é um lugar que parece que todo mundo conhece. A gente come praticamente desde que a gente nasce. Então a gente olha aquilo com muita tranquilidade. A gente olha e fala assim, isso aqui eu conheço. Porque tá ali de maneira muito orgânica no nosso dia a dia, muito familiar, né? A gente come todo dia, come várias vezes no dia, desde praticamente quando a gente nasce. Então não fica tão evidente que você não domina a técnica. Essa que é a verdade, né? Então a gente tem uma tendência muito grande a diminuir a importância desse conhecimento. Mas eu garanto pra você que evitaria muitas e muitas e muitas falhas na dieta. Muitas dietas malucas aí que você acaba fazendo. Muito efeito rebote, efeito sanfona, descontrole alimentar. Se você conhecesse minimamente os alimentos e como eles agem no teu corpo. Né? Do que eles são fonte, o que substitui o quê? Qual a função deles aí dentro do funcionamento do seu corpo. Né? Em determinadas situações, por que eu não posso abrir mão do carboidrato, que não vai dar certo? Por que em determinadas situações eu abrir mão do carboidrato não vai me fazer bem? Esse conhecimento é importante. Ou por que a proteína é importante? E você diminuir a proteína da sua dieta vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Não pode fazer isso. Né? Quais gorduras fazem bem? Qual que é melhor evitar? Né? Que gordura usa para cozinhar? Isso é um conhecimento básico, gente. Né? O que mais? Né? Quais vegetais substituem o arroz na dieta? Tem que saber isso, né? Quais vegetais entram ali como fonte de fibra, como fonte de vitaminas, como fonte de minerais. Então não tem como eu passar todas essas informações para vocês aqui numa live de meia hora. Mas eu vou sinalizar como que vocês começam a compreender essas diferenças, falando sobre as substituições que vocês mais confundem. A primeira delas é o pão francês. Pão é fonte basicamente de quê? De carboidrato. Né? Quais alimentos vão substituir o pão na dieta? Pão integral, tapioca, cuscuz, mandioca, fruta, milho verde, batata doce, que mais? Inhame. Inhame também. Né? Até o arroz com feijão. Por exemplo, em vez de jantar, Ivana, não gosto de jantar. Então pega o arroz com feijão e troca pelo pão. São alimentos, fonte mais ou menos a mesma coisa, de carboidrato. Então, tudo isso substitui o pão. Então, se você tá aí, às vezes, restringindo o pão, né, comendo só tapioca no lugar, porque virou moda comer tapioca, né? Saiba que você não precisa fazer isso para emagrecer, a não ser que você tenha alguma intolerância a glúten. Aí tudo bem, você tirar o pão. Mas se não é o caso, você pode sim comer seu pão. Para quê? Vai espremer mais, vai tornar sua dieta mais difícil. Se você pode emagrecer comendo pãozinho, em termos de composição nutricional, não tem diferença nenhuma.
Então, às vezes, você nem gosta de tapioca. Você nem gosta, e você gosta muito do pão. E tá ali forçando para tirar o pão, porque ouviu dizer que para emagrecer tem que parar de comer pão. Não precisa. Não precisa, gente. É uma substituição que você faz que muitas vezes você sente uma falta danada do pão. Espreme demais, eu falo que aumenta demais a pressão da panela no café da manhã e nem precisava fazer isso. Essa que é a verdade. Outra substituição que você faz aí que não precisava, se você conhecesse minimamente sobre a composição dos alimentos, é trocar o leite integral ou os laticínios integrais pelo desnatado. Você pega, né, tira tudo que é integral e coloca desnatado. Então, leite desnatado, iogurte desnatado, requeijão desnatado, não é assim? Tudo desnatado. Quem aqui já fez essa troca achando que estava abafando? Tirando a gordura e colocando desnatado. Trocar a versão integral pela sem gordura. Gente, tirar a gordura natural dos alimentos é completamente desnecessário e atrapalha o processo de emagrecimento de vocês. Atrapalha muito porque torna a dieta mais difícil. A gordura, ela dá sabor e saciedade. Então, ela ajuda no seu emagrecimento. Essa gordura natural dos alimentos. O alimento, ele vem de maneira integral por um motivo, vocês não acham, não? Então, não precisa. Não precisa. É melhor você tomar, em termos calóricos aqui, tá? É melhor você tomar um pouco menos e tomar o leite integral, comer o queijo normal, do que comer uma quantidade um pouco maior, beber uma quantidade um pouco maior, sem a gordura. Por quê? Porque você vai ter mais fome e fome mais rápido. E existe uma coisa aqui também. Normalmente, quando eles tiram a gordura, por exemplo, do requeijão, o que eles colocam no lugar para dar textura? Porque a gordura encorpa. A gordura dá uma textura, uma cremosidade. Sabe o que eles colocam? Carboidrato, amido. Que você vai ter um efeito rebote de ter mais fome. Vai aumentar mais a sua glicose. É pior para a sua saúde. Então, quando você tira a gordura natural do alimento, só tem desvantagem. Sua alimentação vai ficar mais sem graça, sua alimentação vai ficar menos gostosa e você vai ficar com mais fome durante o dia. O que adianta eu comer um pouquinho menos de caloria tirando a gordura no café da manhã, se no meio da manhã eu já vou estar morrendo de fome? E é real, é fome física que eu tô falando aqui. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Aqui no aquecimento ainda a gente vai falar sobre isso, sobre fome física e fome emocional. Eu tô falando de fome física, você vai sentir fome, de verdade. Então parece uma péssima ideia, mas vocês fazem isso. Então o ideal é manter os lácteos integrais, manter até mesmo aquela pele crocante do frango. Não tem problema, gente. O importante da dieta, o importante do emagrecimento... então pode voltar, Alessandra. Pode voltar com leite normal. O importante no emagrecimento é o déficit calórico. Então, é claro, você mantendo a gordura natural dos alimentos, você vai precisar comer um pouquinho menos para poder manter o déficit calórico? Vai. Mas a sua dieta vai ficar muito mais gostosa. E você vai ter muito menos fome durante o dia. Percebe? Então até aquela pelezinha do frango, tá tudo bem comer. Vai te ajudar no emagrecimento. Eu vou ensinar uma última coisa para vocês aqui sobre os alimentos que a maioria de vocês não sabe. E que é super possível de ser feito e ajuda muito, muito mesmo. Sabe o que é? É você não se obrigar a jantar à noite. Muita gente não janta à noite, então não precisa jantar, você pode fazer um lanche. Não tem problema nenhum. Mas por que vocês não fazem? Por que você não faz? Porque não conhece os alimentos. Não sabe que tá tudo bem trocar o arroz e feijão por pão, ou trocar o arroz e feijão por um wrap, uma panqueca, trocar o arroz e feijão por uma pizza à noite. Não tem problema. Qualquer pizza, Ivana. Eu vou ligar e vou pedir uma pizza. Não, né, gente? Mas é totalmente possível você comer um hambúrguer, por exemplo, à noite. Um hambúrguer que você pode fazer em casa, caseiro, com salada, um bife caseiro. Não precisa ficar sofrendo para jantar, gente. Empurrando prato de comida à noite. Não precisa, é desnecessário. Essa semana, inclusive, eu vivi uma experiência. Eu estou fazendo um desafio dentro da minha comunidade. A gente está fazendo um desafio de 7 dias de
abstinência. Então, cada uma ali escolheu do que queria se abster. A gente está fazendo um desafio de abstinência para não alimentar o ídolo estômago. Então, cada uma escolheu aqueles alimentos que o estômago mais pedia, né? O paladar mais pedia para poder se abster durante essa semana. Então, essa semana eu tô jantando ao invés de lanchar. Meu hábito é mais lanche à noite. Eu faço lanche completo, igual eu tô explicando aqui pra vocês, né? Eu faço lanche com proteína, com salada, enfim, mas eu tenho mais hábito de lanchar. E sabe o que aconteceu essa semana comigo? Eu ganhei peso. Eu falei, olha, caramba, eu comecei a jantar uma quantidade que eu tô acostumada no almoço. Por falta de costume mesmo, de porção, né? Eu comecei a jantar um pouquinho mais, ganhei peso. Então, vocês percebem que não existe essa matemática. Eu vou jantar à noite, vai emagrecer ou vai engordar. Não é isso. O que engorda e emagrece? Déficit calórico. Então, dá muito bem para você fazer uma pizza à noite, montando uma refeição completa ali, como seria uma refeição mais saudável. Né? Um arroz, feijão, carne, salada. Você pode fazer uma massa, né? Colocar um molho, colocar proteína, um queijo, um frango desfiado, ou uma carne desfiada, um atum, enfim. Pega uma salada para acompanhar, por que não? Precisa aumentar o repertório, gente. Precisa ali ter uma certa malemolência na hora de montar as refeições para você comer comida gostosa. Ninguém merece começar a dieta e comer, né, frango com batata doce e legume no vapor. Não precisa ser assim. Não precisa, a gente tem uma variedade enorme de alimentos. A gente tem muita coisa gostosa que a gente pode e deve comer. Comer é para ser gostoso, é para ser prazeroso também. Então, o que vocês precisam? Aumentar o repertório. Né? Usar a imaginação e conhecer um pouquinho sobre os alimentos. Para saber que se eu for comer arroz e feijão ou for comer aveia, por exemplo, fazendo uma massinha de pizza rápida, dá no mesmo. Não tem problema, entende? Então, deu para entender? Vocês estão aqui comigo, vocês conseguiram compreender essas substituições que vocês fazem, que são estapafúrdias, que não fazem o menor sentido. Né? Tá tudo bem comer o pão, tá tudo bem comer a gordura natural dos alimentos. E você não precisa necessariamente jantar para fazer dieta. Você pode fazer um lanche gostoso à noite, tão saudável quanto seria um jantar. Percebe? Então, hoje eu ensinei para vocês a importância de conhecer os alimentos para tornar a dieta de vocês mais gostosa e mais fácil também, mais prática no dia a dia. E eu mostrei essas 3 coisas desnecessárias que você faz, que dificulta muito aí o seu processo de emagrecimento, justamente porque não conhece os alimentos. Então, faltam 7 dias para o mini curso Emagreça para Sempre. Chamem as amigas aqui para o nosso aquecimento. A gente está junto de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Estou esperando vocês amanhã. E se você ainda não se inscreveu para o mini curso, o link tá na bio aqui no Instagram ou na descrição desse vídeo aqui no YouTube, ok? Bora sapatear, porque camarão que dorme a onda leva. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.